Ai, eu não consigo lembrar. Que tá aqui na ponta da língua, tá aqui na ponta da língua. Ah, se você sentiu na pele isso aqui, é porque você provavelmente já passou pela situação de ler livros maravilhosos e, tipo, uma semana, um mês depois, não lembrar de quase nada, não lembrar da introdução, dos tópicos, estratégias, conclusão, não lembra de quase nada, isso corta o coração, não é? Por quê? Porque simplesmente essas memórias ficaram na sua chamada memória de curto prazo, porque você não estabeleceu, não criou estratégias para que elas possam ir para longo prazo. E nesse vídeo eu vou te ensinar 3 passos para que sua memória seja não apenas extraordinária, mas que você nunca mais esqueça os conteúdos dos livros que você tanto amou ler. Se você, como eu, e tem o hábito de fazer leitura, grifando, marcando, colocando post-its, escrevendo, está se achando o máximo, nossa, Pepe, mas isso é leitura ativa? Não, não é. Não é. Apesar disso tudo ser válido, ficou comprovado que todos esses tipos de atuações nada mais são do que trabalhar a nível de memória de curto prazo. Mas nós precisamos transferir essa memória de curto prazo para uma área chamada longo prazo. Como fazer isso? E por que devemos fazer isso? É claro que devemos fazer isso. De que adianta fazer a leitura de livros incríveis se você não pode utilizá-los na sua vida? Quer para melhorar na carreira, quer para mudar de carreira, quer para passar no Enem, concurso público, enfim, para ter algo mais, o conhecimento a mais, o repertório. É tão bacana a gente sentar ao lado de uma pessoa que tem alto repertório, sabe falar sobre tudo com propriedade, com qualidade. Quem sabe não será você a pessoa, seu centro das atenções, à medida que você desenvolver esse tipo de técnica? Eu acredito que sim, e é por isso que eu vou te ensinar. Essa que eu vou te ensinar, na verdade, ela é baseada num mix. Eu fiz um somatório da técnica utilizada por Scott Young, né, que ele usa no livro Aprendizes, associado a alguns princípios de neurociência, faz mais a somatória de todo o conhecimento de livros por anos que eu venho estudando. E seriam, basicamente, 3 passos com um bônus no final. O passo número 1. Leitura focada. É o que a neurociência chama de momento de aquisição. Não adianta apenas ler e assim no local agitado, ouvindo rock, no intervalinho ali na fila do banco. Não adianta. A leitura, para ser de qualidade, ela tem que ser focada, com atenção, lendo mesmo. Mas, Pepe, eu não tenho tempo, eu te entendo. Eu te entendo, porque se você, como eu, tem dupla jornada de trabalho, eu sou dentista, eu sou escritora, eu sou estudiosa, tenho casa, marido, filho, cachorro, vou ao supermercado, eu sei como é que é isso. Da gente ter que equilibrar o tempo, como equilibrista equilibra, fica equilibrando o pratinho. Eu sei o que é isso. E sei que cada minuto conta, cada minuto é valioso em nossas vidas. Então, a gente precisa otimizar esse tempo de forma a fazer com que ele trabalhe para a gente. E uma dessas formas é dessa forma. Ah, mas eu só tenho 10 minutos. Ok, se for com atenção, está valendo. Eu só não consigo, vou ler 2 páginas com atenção e me disperso. Não tem problema, que sejam 2 páginas com atenção. Mas durante esse momento, leia, extraindo o significado, dialogando com o livro. Isso faz toda a diferença. Passo número 2, recuperação ativa. Agora entramos no suco, agora entramos no que supera tudo. Depois que você fez a sua leitura, você pode ter feito as suas marcações, feito seu post-it, está ótimo. Se você está dialogando com o livro, está focado, está valendo. Mas agora chegou a hora de fazer a recuperação ativa. O que é recuperação ativa? Geralmente eu faço por capítulo, mas vamos supor que você não faça por capítulo, você faça por uma página, 2 páginas, um parágrafo que seja, não importa. Acabou de ler, o que você vai fazer? Fechar o livro. Exatamente. Vai fechar o livro e vai tentar escrever com as suas palavras tudo aquilo que você se recorda. Aí é que a porca vai pro brejo, ou tosse o rabo, não sei como é que é, ou a gente vai se enforcar ali no pezinho de alface. Por quê? Porque a nossa memória, você vai levar um susto. Se você for como eu, for como a maioria das pessoas, você não vai conseguir escrever quase nada perto do que você leu. Porque o ser humano tem o hábito de superestimar a memória de curto prazo, mas ela é curta também. E a gente esquece rapidamente. E aí o que acontece? Na hora que a gente
entra ali, começa a escrever com as nossas palavras, sem um apoio externo. O que é um apoio externo? É estar apoiado na cognição de outros, quer de livros, quer de professores, quer de amigos, quer de um curso. Lembra, em sala de aula, quando a gente tinha aqueles problemas lá complicadíssimos de matemática, de física, não importa, e o professor lá ensinando aquilo, era complexo, mas entendi tudo, saquei tudo. Aí você chegava em casa e ia fazer o seu problema, não saía, simplesmente não saía nada, não conseguia se lembrar, não conseguia fazer, dificílimo. Por quê? Porque a gente estava apoiado nos braços de outra pessoa, em muletas. A verdade é que nós, quando estamos com o apoio de outros, é muito fácil falar. Agora, vamos supor que, zoom, sumiu, você de repente aparecer transportado para uma sala, um quadrado em branco, sem nada, onde lá na sala tenha uma folha em branco e uma caneta e fale, ok, escreve aí tudo que você lembra. Aí bate aquele nervoso, mas calma, isso é o normal. Isso é o normal. A memória humana foi feita para esquecer. Então, o que você vai fazer? Não lembra de nada? No stress, vai lá, vai ter que ler de novo. Não importa se você passa agora só nos pontos onde você grifou e tal, mas lembrou agora? Ok, vai lá e escreve com as suas palavras. Ainda assim, não será tanto assim, não vai ser grande coisa, mas tudo bem, já é melhor que a primeira vez, você escrever com suas palavras. Aí, eles não falam isso, mas eu gosto de acrescentar a isso algumas coisas que a gente anotou, sim, que existe um mix do nosso desenvolvimento, da força que a gente utiliza, de toda a nossa força que a gente utiliza, que, por sinal, é fundamental, é super, super importante, porque a gente sabe que é um desafio para o cérebro. Toda vez que o cérebro é desafiado, a gente sofre um estímulo e há um upgrade. Existe uma produção de mielina. Mielina é uma espécie de tecido conjuntivo que fica ao redor do neurônio e ele facilita a transmissão da mensagem, faz com que a mensagem seja mais rápida, mais clara, e isso vai tornando a pessoa mais inteligente e mais capaz de obter mais repertório no futuro, nas próximas leituras, de forma mais rápida ainda. Ou seja, está fortalecendo seu cérebro para os próximos aprendizados. Então, quando você força ali, é fundamental. Mas você pode colocar umas outras observações, sim, eu acrescento algumas coisas, ok. E aí, o que você faz? Você pega essa folha e coloca, ok, dobradinha no início do livro, e deixa quieto. Por quê? Porque a gente vai agora partir para o terceiro passo. O terceiro passo é a retenção ou repetição espaçada, repetição de tempos em tempos. Lembre-se, o normal é esquecer. As pessoas, é da natureza humana, as pessoas têm o hábito de acreditar que o fato de lembrar é um processo passivo. Não é. Quando a gente passou por uma experiência, uma viagem, uma situação, quando a gente fecha os olhos e tenta lembrar daquilo, já ficou comprovado que é um processo ativo de imaginação criativa, que grande parte daquilo que a gente se recorda não é exatamente da forma como a gente se recorda, ou seja, que parte das nossas memórias foram criadas, foram fabricadas, partes são verdadeiras, é óbvio, outras partes foram fabricadas pela nossa mente mesmo. Então, a relembrança é algo ativo. Olha que legal. Por quê? Porque a tendência é que a gente se esqueça. E os aprendizes sacaram isso, sacaram que a tendência era esquecer. Então, eles criaram estratégias para que aumentasse a longevidade daquele conteúdo. Como? Por exemplo, eles entenderam que era muito melhor, por exemplo, você estudar 1 hora por dia durante 10 dias seguidos do que pegar e estudar 10 horas de um único dia. A retenção, o aprendizado ficaria muito, muito mais. Porém, aí a pessoa fica assim, mas Pepe, então como é que eu vou revisitar isso? Tem diversas técnicas, diversas maneiras, enfim, cada um diz o tempo que quer, um diz com 1, 3, 7 dias. Eu costumo fazer o esquema de 1 por 7, 30, que é ver uma vez, faça a recuperação ativa, faça uma nova recuperação, ou seja, revisito isso que eu escrevi daqui a 7 dias, mas não olhando direto. Eu pego aquele papelzinho e tento falar com as minhas palavras o que eu lembrar. Aí você vai bater um estresse terrível, você vai ver que daí a 7 dias você não se lembra de quase nada. Não é possível. Calma, acredita no processo.
Aí você deixou já marcado no seu alarme, no celular, daí a 30 dias revisitar aquele conteúdo. Você revisita ele, daí a 30 dias tenta novamente falar com suas palavras. E aí começa a mágica. Aí começa realmente a grande mágica acontecer. Porque simplesmente existe uma situação onde a primeira mensagem não fica, a segunda não fica, mas não fica 100%, mas alguma coisa guarda. Na terceira, pelo menos isso acontece comigo, é como se, de repente, todas as engrenagens começassem a funcionar de forma harmoniosa. E o que é muito interessante, aí fica uma dica muito legal para os mais adiantados. Quando você chega nesse ponto, você começa a perceber que essa engrenagem começa a funcionar com outros conteúdos. Como assim? Deixa eu explicar. Mas, Pepe, eu vou ter que revisitar isso a vida inteira, infinitamente? É lógico que não. Existe um momento em que você começa a perceber que é natural, é intuitivo. Aquela memória, aquela recordação, aquele conteúdo vai ficando tão fixado dentro de você. É óbvio também que, baseado na sua familiaridade com o assunto, com mais fácil, ou mais complexo, mais difícil é o assunto para você, você vai ter que revisitar mais ou menos. Mas fazendo 7, 30, quando é que eu vou revisitar? Quando você começar a perceber que está esquecendo. Fui tentar lembrar aquele livro, eu não lembro quase nada. Eu falo para você, isso acontece, vocês não têm noção da quantidade de livros que eu tenho aqui e que eu não me lembro mais sobre o conteúdo deles. Eu tenho que revisitá-lo. E aí eu vou revisitando, nossa, eu tinha esquecido isso, é verdade. E aí a gente vai relembrando. Mas, obviamente, alguns ficam tão enraizados, são tão mais fáceis que a gente não precisa revisitar sempre. E aí é que fica legal. As duas coisas que eu quero falar para quem está mais adiantado. Do primeiro, esse conteúdo, você começa, para a galera mais adiantada, você começa a associá-lo com outros conteúdos de outros livros. Então, na hora que você está fazendo a sua recuperação ativa, você começa a perceber que, nossa, esse tema, esse assunto, tem a ver com o livro do fulano X, YZ, ou do fulano W, YK, e você começa a perceber que o quebra-cabeça vai montando, é curiosíssimo, interessantíssimo. E a outra coisa muito legal também é que esses conteúdos desse livro, muitas vezes, pode ser o degrau. Imagine o seu repertório, o seu conhecimento como uma escada. E cada livro vai se tornando um degrau para o próximo aprendizado que você vai tendo, para o próximo livro. Significa que ele vai ficar tão fixado dentro de você que você já nem precisa voltar, que você já vai pular para o próximo, você já lembra daquele. E quando você pular para o terceiro, você já lembra do primeiro e do segundo. E quando pular para o quarto, você já lembra do primeiro, do segundo e do terceiro. É uma coisa tão mágica que vai sendo criada. Aí surgiu, então, a nossa memória de longo prazo. Mas antes de dar o bônus aqui, eu não sei se eu falei no início do bônus, eu não falei, vou dar um bônus para quem ficou no final, uma dica bem legal. Antes de falar isso, é importante, é lógico que a gente é um vídeo de YouTube, não tem como aprofundar no assunto, mas é importante que fique bem claro que o processo de aprendizado é multifatorial. Então depende de sono, depende da alimentação, depende das condições socioeconômicas, depende da escola que a pessoa estudou ou estuda. Cada pessoa parte de um ponto de partida diferente da outra. E a questão não é se comparar, porque muitas vezes a pessoa é melhor numa coisa, mas você vai ser melhor em outra coisa. O negócio é encontrar a sua área gênea, entender que nós somos seres biopsicossociais. Mas agora vem o bônus. Baseado em tudo isso que a gente falou, eu percebi que no processo do aprendizado a longo prazo, para que você fique fixado, uma coisa que facilita muito é agir como no processo de speed reading, leitura dinâmica, que é um assunto que eu curto muito, porque faz ganhar tempo. Quem tem dupla jornada de trabalho sabe como o tempo é uma coisa preciosa. Se vocês quiserem que eu volte nesse assunto de leitura dinâmica, é só falar, eu volto aqui, eu trago dicas bem bacanas. Mas qual seria? Bom, você fez a sua leitura focada, você fez a sua recuperação ativa, você revisitou o conteúdo. O que a gente pode fazer isso ficar ainda melhor? Antes de começar a leitura, fazer como a gente faz no speed reading, ou como na neurociência diz que é pré-aquisição. O que é isso? Antes de começar a ler um livro na leitura dinâmica, você não cai no livro e sai lendo. Isso é totalmente improdutivo. Numa leitura dinâmica, a orientação é pegar o livro, ver a capa, ver a introdução, ver o índice, os capítulos, o que fala cada capítulo, ter uma noção da conclusão, você tem uma noção do assunto. Da mesma forma, isso serve para o aprendizado de longo prazo. Antes de começar a ler determinado assunto, pegue o livro, dê uma olhada geral no índice, nos capítulos, na conclusão,
tenha uma ideia geral. Isso é como se preparasse a mente, é como se ela falasse, ok, estou pronta, manda. É isso. E o mais legal de tudo, eu gosto de dar sempre o exemplo de um quebra-cabeça. Você entrega um montão de pecinha para a pessoa e fala, monta, mas a pessoa, mas eu não sei como é que é a imagem. Não importa, monta. Olha como é que é complicado. Dificílimo te dar um montão de pecinhas, ainda mais com aquelas miudinhas. Agora, ok, eu te jogo um montão de pecinha miudinha, mas eu te falo aqui, ó, a imagem é essa, olha, essa cachoeira, aquela montanha linda, um céu azul, gaivotas voando. Ah, na hora que você pega as pecinhas, fica muito mais fácil montar. Por quê? Porque toda a sua parte cognitiva tem uma ideia. Ok, eu sei o meu norte, eu sei para onde eu vou. Dito isso, fica aqui a coisa mais importante de tudo. Entender que livro é ouro líquido. Até 200 anos, há 200 anos, só estava na mão dos ricos, da aristocracia. Hoje, uma pessoa humilde tem acesso ao conteúdo dos livros. Hoje, uma pessoa humilde tem acesso a tudo isso e pode extrair disso aqui uma forma para ganhar mais dinheiro, para melhorar na carreira, para mudar de carreira, para passar em concurso no Enem, para fazer sei lá, uma nova língua. Enfim, eu espero que você tenha gostado, mas eu não tenho dúvida que praticando esses 4 passos, mais o bônus, você, daqui a alguns meses, já vai ter conseguido resultados extraordinários na sua vida. E eu gostaria muito que você voltasse para me contar sobre esses seus resultados. Vou amar saber. E volte sempre, eu vou adorar te encontrar por aqui novamente. Beijão, até a próxima.